Olá pessoal, tudo beleza com vocês? E vamos nós outra vez aqui, né? Dessa vez, pessoal, eu quero tirar uma dúvida de muita gente que o pessoal está me perguntando muito e me pediram para fazer esse vídeo, tá? Então é o seguinte, qual a diferença de um motor preparado, um motor de alta performance, de um aspirado para um turbo, né? Para um turbinado? Bom, primeiramente, pessoal, a gente tem que entender como funciona o motor a combustão. Tá? De um modo bem simples, aqui eu vou te dar uma explicação bem rápida. Né? O motor de ciclo Otto, que é um motor de 4 fases. Quais são as fases? Admissão, né? O pistão admite ar e combustível, comprime essa mistura de ar e combustível, acontece a centelha, a faísca da vela, então há uma expansão, né? Uma reação química dentro do cilindro, fazendo com que os gases se expandam, fazendo então uma compressão, fazendo então uma combustão, gerando então uma combustão que vai empurrar o êmbolo do pistão, pedalando então o virabrequim e assim por diante nos próximos pistões, tá certo? Quando o pistão está aspirando, ele funciona como se fosse uma seringa, ok? A seringa, quando você puxa o êmbolo, ela enche de ar ou de algum líquido qualquer, tá? Nós dizemos que esse pistão está passivo, ele está sendo movimentado por um outro que já houve a combustão, ok? E esse que houve a combustão é o pistão ativo no momento, né? Bom, isso é o princípio normal de um motor que trabalha com esse sistema, né, de termodinâmica, ok? Bom, aí existem grandes artistas, né? Ótimos preparadores que vão dar mais potência, mais torque para esse motor conforme o pedido de cada cliente, conforme a necessidade de cada um. Então esses artistas são feras aí que, claro que existem os meia boca, mas existem ótimos preparadores aí, tá? Tanto com um motor turbinado quanto um aspirado, o que eu ainda gosto muito mais, pois a gente vai usar praticamente o próprio motor para fazer uma preparação tão boa quanto, ou melhor, né? Tão boa ou melhor quanto um turbinado. Eu acho até melhor porque para quem gosta de um motor com uma boa preparação, e isso vai variar de cada um, obviamente, um motor mais preparado ou menos preparado, vai depender para a ocasião, para que o proprietário do carro quer, na verdade, se é para uma competição ou para usar no dia a dia. Bom, enfim, a gente tem que entender o seguinte, pessoal, a turbina, a gente tem uma aqui, só o miolo de uma delas aqui, por sinal de um Tempra, belo carro, né? Bom, enfim, na época dele, tá? A turbina funciona da seguinte maneira: os gases do escapamento faz movimentar essa hélice da turbina, que está ligado solidariamente a essa outra hélice, a qual capta ar da atmosfera e vai empurrar para dentro do cilindro com alta velocidade, com violência para dentro do cilindro. Obviamente o cilindro vai se encher mais rapidamente com muito mais moléculas de oxigênio, já que para que haja uma combustão dentro do motor nós precisamos de 3 elementos, que são o combustível, oxigênio, que está no ar da atmosfera, mais ou menos a 21%, claro, e de uma faísca, de uma centelha, né? De uma ignição, que vai acontecer então a quebra dessas moléculas que vão se expandir e então fazer um movimento, né, linear do pistão, o qual então vai dar movimento de rotação no virabrequim, ok? Bom, a turbina então empurra esse ar com muita violência para dentro do pistão. Obviamente a gente vai ter que admitir mais combustível também, vai ter que ser injetado muito mais combustível, proporcionalmente àquela mistura que nós chamamos de mistura estequiométrica, palavrão, né? Bom, de qualquer forma vai haver uma explosão muito maior. Bom, eu gosto de dizer combustão, tá, pessoal?
porque explosão é no caixa eletrônico, lá que usa dinamite, né? Então a gente não quer explodir ninguém, a gente só quer que o motor fique bem potente. Mas de qualquer forma, não deixa de ser uma ideia. Lá no caixa eletrônico, explode e voa tudo pelos ares, não é verdade? Dentro do motor acontece algo parecido, mas não voa, quem vai voar é o carro, tá? Então o que acontece? Não tem para onde ir essa expansão dos gases, essa quebra de moléculas que vão se juntar com outras moléculas e produzir outros gases, não tem para onde ir. O pistão e o veio-alecrim, com a biela, obviamente foram montados estrategicamente para que o pistão receba toda essa carga, ok? Bom, a preparação com turbo é isso. Pega-se o ar da atmosfera com muito mais velocidade, com muito mais violência, aumenta-se o combustível para que haja uma combustão muito maior. E aí a gente vai ter muito mais potência, muito mais torque, depende da preparação. Tá. Mas e a aspirada, Nivaldo? Fazem carros tão violentos, aí, monstros, né? Uma preparação aspirada. O que é isso? Ótimo. O que é isso? Eu não disse no começo que a seringa, ela suga o ar, não é isso? Dentro do pistão é a mesma coisa, ele suga o ar. A preparação aspirada nada mais é do que eu conseguir aspirar muito mais ar no movimento de admissão. Quando o pistão vai admitir o ar e combustível, ele tem um limite, claro, ele é limitado nos nossos carros do dia a dia, obviamente. Quanto maior o espaço volumétrico dentro do cilindro, mais ar ele vai captar, maior vai ser a mistura de ar e combustível, obviamente vai gastar um pouquinho mais, mas vai ser um motor mais forte e tal. Então, a preparação aspirada é o que? Eu consegui, com o próprio movimento do pistão, né, fazer com que eu sugue mais ar para dentro do cilindro. Tá? Como? Botando um comando de válvula com ressalto maior, com uma angulação maior, para que a válvula de admissão permaneça um pouco mais tempo aberta, aumentando os dutos, né? Aumentando os dutos de passagem de ar da admissão e assim por diante. Obviamente tem que trabalhar combustível também, já que vai entrar mais ar, mais combustível, dentro daquela mistura que nós chamamos de lambda 1, né? Que é a mistura estequiométrica, a mistura mais ideal possível, já que nós precisamos queimar 1 litro de gasolina, precisaríamos de 14 litros de ar, né? Pro álcool na faixa de 8 partes de ar para 1 de álcool e assim por diante. Temos que manter dentro dessa proporção, tá? Não importa se eu vou injetar 10 litros, mas eu tenho que manter essa proporção estequiométrica. Nos carros com injeção eletrônica a gente tem a sonda que vai fazer a leitura das moléculas de oxigênio que sobraram, que não foram queimadas durante essa combustão, que vão sair pelo escapamento. Porque hoje em dia a gente tem que ter um controle disso, tá? Não posso queimar todas as moléculas de oxigênio, por causa do catalisador que depende delas para funcionar e ter sua eficiência perfeita, né? Bom, enfim, lembrando que o ar, quanto mais quente, né, as moléculas de oxigênio vão estar dissipadas, uma mais distanciada das outras, como mostra aqui, ó, nesse pequeno desenho que eu fiz aqui, ó. Com o ar quente, esses pontinhos pretos aqui, ó, são moléculas de oxigênio, ok? Então o ar quente vai caber menos oxigênio dentro do mesmo espaço do cilindro. Se o ar estiver frio, dentro desse mesmo espaço vai caber muito mais moléculas de oxigênio. Com isso, a gente consegue uma combustão muito maior. Para isso, os carros com injeção eletrônica têm o controle perfeito disso na fase fria do motor, ok? Para uma preparação de alta performance, normalmente usamos um intercooler, né, para resfriar esse ar, que nada mais é do que um radiador que pega esse ar que vem da atmosfera e faz com que ele entre mais frio para dentro do motor. A gente consegue ganhar uma cavalaria boa aí, tá? Tanto para o aspirado como para o turbo, tá? E alguns ainda vão mais além.
Alguns usam uma caixa de gelo na entrada de admissão, a tomada de ar do motor. Para quê? Para compactar bem essas moléculas. Existe. Pessoal, espero que eu tenha tirado algumas dúvidas, tá? Se ainda tiver algumas, olha só, tá? Digita aqui embaixo, tá? Pode perguntar aqui, assim que eu puder eu respondo para vocês, tá bom? Inscreva-se no nosso canal aí, a gente tem mais alguns vídeos lá. E hoje eu estou respirando muito ar, pessoal. E ainda bem, né? Ainda bem. Mas muito ar requer o quê? Combustível. E o meu combustível é uma geladinha. Bora tomar uma comigo? Curtindo uma dança? Até mais.